10 e 11. Bom dia, quarto ano. Então, hoje a nossa aula vai começar na página 120 da apostila grupo 10 e 11, ok? Nesta página, página 120, a gente tem um texto e esse texto fala sobre a história dos micro-organismos. A tia Letícia vai ler esse texto em voz alta junto com vocês vão acompanhar a leitura. E aí depois a gente vai responder as questões desse texto para a gente poder finalizar esse assunto de micro-organismos e começar a disciplina de história, ok? Então vamos lá. A história dos micro-organismos. A partir do início dos estudos dos micro-organismos, ficou claro que a divisão dos seres vivos em dois reinos, que era o vegetal e o animal, era insuficiente. Descobriram-se seres microscópicos que não eram plantas e nem animais. Em 1866, Haeckel sugeriu a criação de um terceiro reino, que chamou de protista. Com estudos mais avançados sobre a estrutura celular, observou-se que os seres vivos eram representados por duas categorias de células: as células com núcleo organizado e as células sem o núcleo organizado. E essa diferença foi adicionada à classificação de seres vivos. Então, o que o texto está falando para a gente, aqui na página 120, grupo 10 e 11, para quem entrou atrasado, página 120, grupo 10 e 11. Esse texto está falando que antes todos os seres vivos que existiam eram divididos em animais e vegetais. E com a invenção do microscópio e a descoberta dos micro-organismos, os seres humanos perceberam que os micro-organismos não eram plantas e não eram animais. E foi aí que surgiu a classificação de um terceiro reino, que é o reino dos micro-organismos, que de início foi chamado de protista. Vamos às perguntas. Primeira pergunta. Faça a leitura do texto, a gente já fez. A classificação original dos seres vivos os dividia em dois grandes grupos, chamados de reino vegetal e reino animal. Por que essa classificação de animal e vegetal ficou insuficiente de uma hora para outra? Alguém saberia responder para a tia Letícia? Por que de repente não dava mais para dividir os seres vivos em reino animal e reino vegetal? Fala, Choit. Por causa que surgiu os micro-organismos que são bem pequenos, que nem dá para ver, aí criaram um terceiro reino, aí não conseguiu se dividir. Muito bem, mas o Choit disse porque surgiram os micro-organismos. Foi naquele momento que eles surgiram, Laísa? O que aconteceu? Eles não existiam antes e de repente todos existiram? Explica pra gente. Aí eu acho que teve que criar tipo outro mundo, porque ele não se encaixou no grupo animal, porque não fazia fotossíntese. Sim. Toda parte do grupo vegetal que faz fotossíntese. Vegetal. Faz a fotossíntese. E do animal, não também se encaixou. Não se encaixou. Mas o que vamos prestar atenção, o Choit falou assim: de repente surgiram os micro-organismos. Os micro-organismos surgiram assim, de repente, do nada? Eu posso usar a palavra surgiram? Fala, Júlia. Porque eles já existiam, mas só que ninguém dava muita atenção para eles. Mas não dava atenção para eles? Será que as pessoas sabiam que os... Pode, Sampaio, pode falar. Foi quando as pessoas descobriram. Mas por que as pessoas demoraram para descobrir os micro-organismos, Helena? Porque já existia os animais e os vegetais? Isso, e por que os micro-organismos era tão difícil de saber que existiam?
Porque eles eram muito pequenos. E por que de repente foi possível saber da existência deles? Porque talvez as coisas começaram a mofar. Isso aí foi um. Fale, Yasmin, completa, Yasmin Rodrigues. Porque eles criaram microscópio. Exatamente, devido à invenção do microscópio. Então, aqui é a resposta do item A. Por que essa classificação se tornou insuficiente? Porque com a invenção do microscópio, descobriu-se os micro-organismos que não se encaixavam no reino vegetal nem no reino animal. Tá aí a resposta, vocês vão responder. Vou dar uns minutinhos para vocês copiarem e aí a gente vai passar para a próxima. Página 120, grupo 10 e 11. Ô tia, Oi, eu tenho uma dúvida. pode perguntar. Tá, eles criaram os microscópios aí para ver os organismos, mas Aham, os microscópios, eles ficavam assim, ó. Era assim, ó, tia. Eles tinham essa plataforma para eles aham, ficarem em pé, aí fazia assim, aí colocava o sangue ali para analisar. aham. Mas, para ver os organismos, eles ficaram para todo lado. Eles tinham que apontar o microscópio para os outros Não, lados. mas aí é o microscópio, ô Shoit, ele tem uma lente, uma lâmpada que você foca e só vê aquele lugar, entendeu? Não é Tia, como se qual fosse que é a página? página 120, grupo 10 e 11. Shoit, não. Se você apontar o microscópio para o ar, você não vai ver nada. Você tem que focar na lâmina dele, senão não enxerga, entendeu? Oi. Tá acabando, gente? Ainda falta. Então vamos. Micro. Organismo que não se Silêncio, desativem os microfones.
tia Letícia, Pode falar. eu acho. Oi? Ele digitou no chat. Depois eu falo no final da aula, tá? Pessoal, vamos para o item B de bola. Quais os critérios que foram adicionados à classificação dos seres vivos com base nos avanços científicos proporcionados pelo uso do microscópio? Então, aqui ele está perguntando o seguinte: quais foram as novas classes inseridas na classificação dos seres vivos, né? Quais os critérios? Então, a resposta é que o reino protista, que é o reino dos micro-organismos, com a evolução dos microscópios, foi possível perceber que existem duas categorias, né? A categoria que tem núcleo e a categoria sem o núcleo organizado. Então, vamos lá. Quais critérios foram adicionados? Foram adicionados os critérios de micro-organismos com núcleo organizado e sem núcleo organizado, ok? Esses foram os critérios adicionados depois que criou-se o reino dos micro-organismos. Percebeu-se que o reino dos micro-organismos eram divididos em com núcleo organizado e sem núcleo organizado. Por exemplo, se a gente pensar no reino vegetal, a gente estudou no terceiro ano e agora no quarto também, que todas as plantas são divididas em briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Aí a gente descobriu que os animais são divididos em vertebrados e invertebrados. Já estudamos isso até, né? E os micro-organismos? Os micro-organismos são divididos em seres que têm o núcleo e seres que não têm o núcleo, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. O aluno que terminar de copiar o item B de bola vai virar a página e vai responder a questão 3. A questão 3 tem 3 questões de teste. E aí vocês vão responder para a tia Letícia, tá bom? Na resposta, você colocou organizado e sem núcleo organizado. Não era Isso. organismo? Não, tá com núcleo organizado e sem o núcleo organizado. É de organização. É do núcleo estar dentro, é do material genético estar dentro do núcleo, lembra? Aí, depois que vocês fizerem, copiarem essa resposta, vão responder as questões de teste, tá? Essa página aqui é qual página? 120. Tia, vai responder todas as de teste? Sim, respondam todas que já já nós já vamos fazer a correção, tá? Vamos lá, tô esperando vocês responderem.
Tô olhando todo mundo aqui, parece que tem gente que não tá nem fazendo a leitura. Oi. Você pode pegar a copa do Hulk? Posso, vou lá. Você quer pôr a boca? Eu tô dando aula agora, tá? Ó, vamos lá, pessoal. Com base na leitura do texto e no que você aprendeu sobre os micro-organismos, assinale as alternativas corretas para cada item. O que é a microbiologia, né? Então, o que vocês vão fazer agora? Digita no chat para a tia Letícia a resposta que vocês colocaram na primeira pergunta. O que estuda a microbiologia? Vamos. Parece que a maioria de vocês estão colocando alternativa C, né? Vamos analisar as alternativas. C, o estudo dos organismos microscópicos. Certinho, é a alternativa C. Quem colocou a E, o estudo dos organismos com núcleo organizado, tá errado, por quê? Porque não é só dos organismos com o núcleo organizado, os outros tipos de micro-organismos também. Em seguida, a pergunta de número 2. Os micro-organismos, peraí, deixa eu colocar. Os micro-organismos são. Qual resposta vocês colocaram? Vamos, gente. A internet tá caindo aí? Carol, você colocou X? Foi sem querer, porque eu tava perto do C. Tá. Bom, a maioria de vocês parece que colocou a alternativa C. Todos os vírus, bactérias, protozoários, algas e fungos. Perfeito. Questão 3. Os micro-organismos, chamados genericamente de micróbios, são os... Digitem no chat para a tia Letícia. Tem gente que está digitando antes. A maioria está digitando a C, mas alguns acharam que é a B e a A também. Vamos lá. Todos os seres vivos visíveis com auxílio de um microscópio. É essa. B de bola. Todos com núcleo organizado? Não. Porque, por exemplo, existem bactérias e elas são chamadas de micróbios também. É a alternativa C, ok? Essa foi a página... Sim. Oi? Todas foram C. Todas foram C. Essa foi a página 121, ok? Agora, meninos, é o seguinte. Acabamos ciências e vocês vão colocar a apostila de vocês. Vão lá para a página 126. Vamos lá. Página 126. Tia. Oi, pode falar. Você escreveu no chat um montão de X. Tá. Eu vi seu nome. Todo mundo na página 126. Essa página aqui, ok? Tá todo mundo aqui? Meninos, aqui na página 126, nós vamos falar sobre os meios de transporte e a evolução deles no tempo, ok? Vamos começar, então, aqui, né,
nessa página 126, como que o homem pré-histórico se locomovia? Bom, o homem pré-histórico, ele se locomovia andando, né? Literalmente, ele andava a pé. Às vezes usava alguns animais e andava montado nos animais, mas na maioria das vezes ele andava a pé. Até que veio a invenção da roda. Grifem aqui, ó, invenção da roda. A invenção da roda foi uma evolução muito grande. Deixa eu pegar aqui, gente, peraí. A invenção da roda foi uma evolução muito grande. Por que que foi? Porque com a roda puderam ser construídas as carroças. E as carroças, elas permitiam que as pessoas se locomovessem de uma forma mais dinâmica, mais rápida e pudesse carregar objetos. Além das carroças que surgiram com a invenção da roda, ao longo do tempo, o ser humano também foi capaz de criar os barcos, ok? Então, todo mundo grifem aqui a palavra barcos, olha. Com os barcos, o ser humano foi capaz de navegar, né? O ser humano foi capaz de andar pelos oceanos. A evolução dos barcos, meninos, deu origem ao que a gente chama hoje de naus e caravelas, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, todo mundo na próxima página agora, que é a página 127. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles chegaram de naus e caravelas. O que eram as naus e as caravelas? As naus e as caravelas eram grandes embarcações. Então, grifem aqui, ó. Grandes embarcações, naus e caravelas, ok? Já no século XVIII foi inventada a máquina a vapor. E com a máquina a vapor, começaram a surgir diversos tipos de transporte, como as locomotivas a vapor, como bondinhos elétricos a vapor e principalmente também os barcos a vapor. Vocês já devem ter ouvido a história do Titanic, né? O Titanic foi um dos maiores barcos a vapor construídos, mas que infelizmente ele naufragou. Quem falou tia? Quem falou tia? Pessoal? Bom, vamos continuar então, até. Além dos barcos... Tia, a Isla Pode falar, Isla. Na outra ainda, eu não tava conseguindo ver que era pra grifar, só isso. Aqui? Ali, depois de desembarcações embaixo. Naus e caravelas, ok? Nessa época, com a invenção do motor a vapor, surgiram ônibus a vapor, carroças a vapor, barcos a vapor, muitos equipamentos, meios de transporte a vapor. Até que, de repente, veio o motor a combustão. Grifem aqui, ó. Motor a combustão. O motor a combustão, o que era o motor a combustão? É o motor de combustível, né, que é utilizado até hoje. E graças à invenção do motor a combustão, foi inventado o automóvel. Olha só que legal, né? Então, o automóvel foi inventado graças à invenção do motor a combustão. Tudo isso que a gente está falando agora mostra a evolução dos meios de transportes, ok? Agora, na página, vocês vão para a página 128, essa página aqui. Aqui na página 128, ele traz para a gente um pouco da história dos primeiros carros, né? Quem fez a primeira fábrica de carro foi Henry Ford. Vocês vão grifar aqui, né? Henry Ford. Tanto que até hoje existe uma marca de carro Ford. Olha aqui, gente, uma imagem dos primeiros carros que surgiram. Parecia mais uma bicicleta, né? Não era nem tampado. E aqui nós temos o auge
dos carros hoje, né? Hoje os carros eles são ultramodernos. Eles podem ser a combustão, eles podem ser elétricos. Já existem projetos de carros que estão sendo movidos à energia solar. Existem carros que têm Wi-Fi, ar-condicionado, som, DVD. Então o carro daqui uns dias vai ser mais confortável do que uma casa. Fale, Yasmin. Tia, o carro da minha avó, ele tem Wi-Fi. E você viu? Parece que lá na China estavam fazendo um carro que vai voar. O próximo passo agora, gente, é esse: os carros que voam. Estamos chegando no futuro, né? Os carros eles já adquiriram diversas tecnologias, agora só falta mesmo voar, né? Bom, depois dessa página, eu quero vocês na página 128, a próxima página aí. Que é essa, desculpa, 129. Aqui na página 129, nós temos a evolução dos meios de transporte, alguns meios de transporte. Aqui a gente tem um ônibus que era movido a eletricidade. Aqui nós temos uma bicicleta, uma das primeiras bicicletas que surgiram. Ela era de madeira e não tinha pedal, você tinha que impulsionar com o pé. Aqui nós temos os famosos bondinhos elétricos. Eles hoje existem cidades, inclusive aqui no Brasil, que tem esses bondinhos, mas não como principal forma de meio de locomoção, e sim como um patrimônio histórico. E aqui nós temos os primeiros caminhões que surgiram depois da invenção do motor a combustão. Olha só que legal. E agora a gente vai para a página 130, que a gente vai fazer o primeiro exercício da página 130. Essa página aqui, onde vocês têm um texto sobre a preservação e a conservação de carros antigos. Existem pessoas que, por hobby, colecionam carros antigos. Olha que legal, né? Um hobby bem caro. Aqui em Guaíra, inclusive, antes do coronavírus, tinha os encontros de carros antigos ali na lagoa, né? E aí as pessoas que tinham seus carros antigos iam para lá com os carros para que a gente pudesse ver. Enfim, vamos lá. Ana Clara, deitada no sofá não é jeito de assistir a aula. Vamos ler o texto. Preservação e conservação dos carros antigos. A história dos carros é longa. Muitos modelos surgiram ao longo de mais de um século de história. Alguns deles ainda são objeto de atenção e cuidado. Além de existirem alguns museus de carros antigos, há muitos proprietários e colecionadores de carros antigos que realizam e participam de encontros e exposições em várias cidades do Brasil. Esses eventos são muito importantes, pois possibilitam às pessoas conhecer modelos que eram fabricados em outras épocas e também permitem que conheçamos a história dos carros em geral, assim como memórias e lembranças dos seus proprietários. Então, preservar os carros antigos é uma forma de guardar o passado, né? Tanto que existem até museus de carros antigos. Vamos à primeira pergunta. De acordo com o texto, por que é importante preservar e conservar os carros antigos? Acabei de falar. Por quê? Por que é importante que a gente preserve os carros antigos? Choide. Para também preservar a história deles. Exatamente, para podermos preservar a história desses carros. E a nossa história também, né? E a nossa história também. Tá aí. Essa é a resposta do item A, da página 130, ok? Nós estamos, então, no item A, da página 130. Tia, Pode falar, Choide. quando eu vi o primeiro carro da imagem, eu lembrei de um automóvel. Sabe o filme Enola Holmes?
O que, Choite? Filme Enola Holmes. É um carro? Não, é um filme. Não sei, nunca assisti. Aí nesse filme passa lá pela época de 1600, 1200. Tá. Aí teve um automóvel que apareceu que Aham. é movido por uma alavanca. Você vai para frente, você empurra a alavanca e vai para frente. Você pula para trás e vai para trás. Entendeu? Olha que legal. A próxima pergunta que nós temos agora, na página 131, ela está muito relacionada com isso que o Choite falou. Então, vamos terminar de copiar aqui a página 130 para a gente poder fazer a página 131. Tia, Oi? ô Davi, Pode falar, Davi. eu tenho um joguinho de carro que eu tenho 2 carros clássicos. Hum, 3, na verdade. olha só. Meninos, vamos para a página 100. É a 131 agora? Pera, eu tenho que fazer a 130. Então, vamos. Tá, Renan, rapidinho, viu? Tá demorando. tá. Aqui. Vou esperar 2 minutos, até 8h40. Tá. Oi, Ana Clara, pode falar. Eu tava sentada ali porque eu tô com dor no pescoço. Tá. Olha lá, gente. Renan, já foi aí? Falta pouco, me dá 1 minuto. Mais um só. A pergunta B da próxima página fala o seguinte: na sua opinião, quais são as características de outros períodos históricos que a gente pode conhecer através dos carros antigos? Quando a gente observa um carro antigo, o que a gente aprende sobre o passado? Alguém saberia dizer algo relacionado? Hein? Alguém quer falar alguma coisa? Por exemplo, olha só. Quando eu era criança, quando eu era mais novinha que vocês, um filme que fazia muito sucesso era esse filme aqui do Herbert. Não sei se vocês já... Não sei se vocês Se já o meu assistiram. Fusca falasse. Era uma época. Esse Herbert, ele era um Fusca e esse Fusca participava de corridas, né? E ele ficou muito famoso na época, esse Fusca. Ele tinha o número 53 aqui no capô dele. Deixa eu ver se eu acho aqui um lugar que ele aparece. Aqui, ó. Ele tinha o número 53. Vai ficar bom. Naquela época em que o filme Nós foi vamos. feito, Esta é a. Eu devo ser a compreensiva, ser a mulher apaixonada, né? Oh, não, Hank! Você tem que continuar! Eu acredito em você! Bom, o Herbert, ele era um carro de corrida, né? E ele era muito famoso naquela época. Se hoje vocês fossem participar de uma corrida de carro, vocês iriam de Fusca? Jamais, né? Nunca. Mas naquela época o Fusca era o carro top da balada. Hoje, nós temos, né, os carros de Fórmula 1, que são próprios para corrida, mas os filmes da nossa época são os Velozes e Furiosos, né, que mostram o que há de mais moderno em relação a motor de carro. Não no começo do filme, né? Porque o carro aqui vocês estão vendo que é um carro antigo. Mas se a gente parar para assistir os filmes dos Velozes e Furiosos, não vai ter nada. Se a gente parar para
assistir o filme dos Velozes e Furiosos, a gente vai ver que a todo momento eles aparecem em carros modernos, Camaros, Mustangs e etc. Enfim, quando a gente analisa o Herbert e os Velozes e Furiosos, a gente percebe o quê? A gente percebe como que a tecnologia avançou, né? Os motores mudaram e etc. Então, aqui no item B de bola, da página 131, aqui. Peraí, deixa eu copiar aqui. Na sua opinião, quais características de outros períodos históricos a gente conhece através dos meios dos carros antigos? Conhecemos como era a tecnologia da época e, principalmente, quais materiais eram utilizados na fabricação dos carros, né? E tudo isso está relacionado com a cultura do povo da época, né? Por exemplo, alguém aqui parou para pensar ou imaginou que um dia o Fusca fosse o melhor carro de corrida que já existiu? Hein? Olha só que extraordinário, né? Meninos, vocês vão copiar o B e quem copiar o B já vai responder a 2, tá bom? Um minuto eu já volto. Todo mundo copiando o item B de bola. Tia, Pode falar. não era para ser, eram utilizados? Eram. Quais materiais eram utilizados? Aqui tá errado. Vou digitar o certo. Quais materiais eram? Tia, Pode falar. esse ônibus que movia a energia elétrica, se acabasse a energia na cidade, ele não funcionava? Não funcionava. Não funcionava, ok? Não era movido a energia. Oi? Mas como que ele era movido a energia Ele elétrica? era ligado nos fios do poste. Tinha um fio que saía dele e ligava no fio do poste. Então ele ia andando, mas ele era grudado no fio, entendeu? Ah, entendi. Todo mundo já copiou e já fez a 2, gente? Vamos lá então, agiliza. Não, tem que continuar. Tia, Oi, Choite, pode falar. que você não tocou no assunto do filme Herbert? Aham. Lançou um filme lá em 2007. É sobre uma garota que ela encontrou esse Fusca, que é o mesmo Fusca, é como se fosse a continuação. Ah, é? Eu não sabia não dessa continuação. Aí, dessa vez, ele compete com um carro moderno, só que ele vence. Ah, eu acho que eu ouvi falar desse filme de continuação, mas eu não assisti.
Tia, você já assistiu Operação Cupido? Não. Tem uma menina que eu acho que é a... Ah, mas ela não tá mais na Disney. Ah, É ela que fez esse filme. não assisti, não. Ó, vamos lá, já fizeram o exercício de número 2? O exercício de número 2 tem 3 frases. E você tem que escolher a alternativa que mostra as frases que estão corretas, ok? Vamos lá. Quem já fez o 2, digita no chat a resposta, por favor. A maioria de vocês está digitando a alternativa C para o exercício de número 2. Vamos ver, então, se é assim. A invenção da rota permitiu o desenvolvimento de meios de transporte? Tá certo. Os barcos da antiguidade somente eram usados para navegação nos rios? Errado. Os portugueses, eles atravessaram o oceano para chegar no Brasil. Os meios de transporte a vapor foram importantes para a indústria e o transporte de mercadorias? Certo. Então, alternativa 1 e 3. Alternativa C. Quem marcou a C, acertou. E quem já fez a 2 vai virar a página e vai tentar fazer a 3. Pessoal, a questão de número 3, ela tem 3 respostas que vocês deverão encaixar as respostas. Eu vou dar as respostas para vocês encaixarem. Uma resposta é carro, a outra é ônibus e a outra é locomotiva a vapor. Então, vocês vão ler as frases e encaixar as respostas. Vamos lá. Uma resposta eu vou escrever aqui as 3 respostas possíveis. Locomotiva a vapor, carro e ônibus, certo? E agora vocês leiam as frases e encaixem as frases no local correto. Deixa eu organizar aqui. Todo mundo rapidinho fazendo. É o último exercício da aula de hoje. E aí a gente já vai terminar a aula, ok? Vou ler a primeira frase com vocês. Surgiu com a Revolução Industrial, utilizando o motor a vapor. Foi fundamental para o aumento da capacidade de transportar mercadorias e para o desenvolvimento das ferrovias. Trata-se da Locomotiva a vapor. Então, item A é locomotiva a vapor. Em seguida, vamos continuar. B de bola. Henry Ford foi um dos empresários que se destacou no desenvolvimento deste meio de transporte, que foi possível graças à invenção do motor a combustão. O que o Henry Ford produziu? Carro ou ônibus? Carro, gente. O Henry Ford produziu carros da Ford. Ainda utilizados nos dias atuais, eles são meios de transportes coletivos e muito usados para o transporte público. O primeiro modelo surgiu em 1895, produzido por Carl Benz. Trata-se do ônibus. Muito bem. Ônibus. Bom, a nossa aula, meninos, ela vai terminar aqui, na página 132. Deixa eu salvar. Vai lá que a mamãe tá dando aula, depois você volta.
Página 132. Hoje, vocês vão mandar foto para a tia Letícia das páginas 120, 121. E também das páginas 130, 131, 132, ok? São estas as fotos que eu vou querer. Tem aluno que não mandou foto da aula de ontem. Olha o negativo, hein, galera? O Pedro perguntou no comecinho da aula, até quando vão as nossas aulas. De acordo com o primeiro calendário que a tia Tatiana passou pra gente, nós teremos aula normal até o dia 2 de dezembro. Aí, no dia 2, vocês vão até a escola buscar as provas. E vocês vão ter do dia 2 até o dia 7 para fazer as provas e devolver as provas na escola. Do dia 2 ao dia 7 são os dias que vocês têm para fazer a prova. Mas, se alguma professora não conseguir terminar todas as apostilas, nós vamos fazer um horário extra, um horário de aula durante essa semana. Mas aí só vai ter aula da professora que ainda precisa acabar o conteúdo. Combinado? Então, até dia 2, provavelmente vai ter aula normal. Certo? Helena, eu te mando a página 120. Fica até o final da aula. Quem tá tudo certo pode sair. Não esqueçam as fotos. Mandem as fotos agora, já. Bye, bye.